Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme O Assassino, dirigido por David Fincher. É um novo filme feito pelo cineasta junto à Netflix. Antes ele já havia dirigido o Mank, de 2020, que chegou a ter um certo sucesso junto ao público e à crítica. Foi indicado a alguns Oscars, embora não tenha tido o mesmo êxito de obras anteriores do diretor. E o David Fincher também fez a série Mindhunter, que teve duas temporadas, uma série misturando suspense e drama excepcional, com todo o estilo dele. Infelizmente não teve, ou não vai ter, a terceira temporada. Esse novo filme, O Assassino, ele tem no elenco o Michael Fassbender, que é um grande ator. Ele se destacou principalmente na década passada. Eu lembro dos projetos dele como Prometheus, Alien Covenant. Ele também teve muito êxito no Steve Jobs, uma cinebiografia pela qual ele foi indicado a vários prêmios. E o Michael Fassbender é escolhido aqui pelo diretor para fazer o papel central, e ele faz muito bem, atuando como um assassino, um psicopata. O David Fincher ele tenta empregar na narrativa desde o início uma certa influência do Alfred Hitchcock, do Brian De Palma. Ele tem um talento surpreendente ao filmar, é um dos melhores diretores surgidos nos últimos 30 anos em Hollywood. Ele estreou com o Alien 3, é um filme pelo qual ele não tem grande consideração, porque ele acha que não teve a liberdade adequada para poder fazer uma montagem mais adequada do filme, e ele acabou não gostando tanto desse projeto. Ele vinha como diretor de alguns videoclipes, ele dirigiu videoclipes da Madonna, do Billy Idol, por exemplo, e ele acabou levando para o cinema uma certa agilidade, principalmente na composição da imagem. Depois do Alien 3, ele fez um clássico do cinema, do suspense, o Seven. É um filme extraordinário com Morgan Freeman e o Brad Pitt. Depois ele foi tentando descobrir melhor o seu estilo. Ele fez Vidas em Jogo, fez Clube da Luta, um filme que fez muito sucesso com o Brad Pitt no final dos anos 90, e O Quarto do Pânico, que é um filme muito interessante com a Jodie Foster, a Kristen Stewart em início de carreira. Mas até então o David Fincher ainda era visto como um diretor apenas inovador, um pouco antitradicional na Hollywood. Ele começou a ser mais aceito pela crítica e por Hollywood a partir do Zodíaco, que é um filme excepcional ali de 2007, e foi a partir de então que ele estabeleceu algumas obras que fizeram muito sucesso e quase ganharam o Oscar, começando pelo curioso caso de Benjamin Button, de 2008, um filme muito subestimado, estrelado pelo Brad Pitt. Depois ele fez A Rede Social, que também é um filme magnífico ali de 2010, e em seguida o Milênio. Em 2013 ele fez Garota Exemplar, é um filme do qual eu não gosto tanto. Eu acho que o estilo dele não se adequou tanto a essa narrativa, mas ao mesmo tempo essa obra tem muitos admiradores. E em seguida, como eu já havia me referido, ele fez Mank, junto à Netflix. Esse filme, O Assassino, ele tem todo o estilo desses filmes anteriores, principalmente pela fotografia do Eric Messerschmidt. É uma fotografia com tom meio europeu. É, a montagem ela é feita de maneira muito cadenciada, tentando trazer alguns elementos que o David Fincher já havia utilizado, principalmente em filmes como O Clube da Luta, Quarto do Pânico e A Rede Social. Mas aqui eu entendo que, pelo número de sequências quase sem diálogos, mostrando praticamente só a ação do personagem principal, um personagem super perigoso, em relação ao qual o espectador vai ter uma relação um pouco dúbia, porque, sendo o personagem central, o espectador obviamente vai querer acompanhar essa trajetória.
mas ao mesmo tempo é um personagem que cria bastante repulsa pelas ações que ele comete. E o Michael Fassbender, ele faz isso muito bem, ele interpreta com simetria o personagem, é um personagem minimalista, ele praticamente não fala, o que ele pensa, basicamente, o espectador acaba sabendo por voice-overs que o David Fincher acaba colocando ao longo da narrativa, e o personagem ele tem uma tendência muito grande a cometer determinadas situações que remetem, por exemplo, ao assassino do Seven, ao assassino do Zodíaco, mas aqui o David Fincher faz de uma maneira muito mais pausada, muito mais calculada, tentando fazer realmente um estudo de personagem sobre um criminoso. O Michael Fassbender, ele tem um estilo bastante adequado, ele se fecha com esse personagem e o espectador acaba acompanhando essa história com muito interesse. Eu entendo que o David Fincher aqui ele utiliza alguns elementos, principalmente do cinema do Brian De Palma, algo que ele não havia feito muito antes. O Brian De Palma tem esse estilo tendendo a algumas obras europeias, ele também tem uma certa simetria no processo de filmagem, mas o David Fincher aqui é muito mais minimalista, ele se utiliza muito mais das imagens para contar a história do que os diálogos. Isso é bastante evidenciado pela composição da atmosfera do filme, é uma atmosfera muito forte, a fotografia ela remete a outros projetos do David Fincher. Eu lembrei muito, enquanto assistia ao filme, eu lembrei muito da Rede Social. O personagem principal ele quase não se relaciona com outros, ou quando ele se relaciona é por meio da violência. Então o filme ele tem uma sensação muito provocativa no espectador de mostrar alguém completamente isolado, completamente à parte, que vê o mundo de forma desvirtuada e com uma certa composição muito concentrada numa maldade que o espectador realmente não consegue identificar nela nenhum tipo de comparação com outros personagens recentes do cinema. Eu acho que o David Fincher aqui é muito original, ele consegue, de certa maneira, transformar um personagem pelo qual o espectador não teria o menor interesse de acompanhar em um personagem que tem uma certa maleabilidade para situações das quais ele não quer escapar, e ele parece que procura determinadas situações nas quais ele vai cometer coisas inimagináveis até então para o espectador. E eu acho que o David Fincher ele não chegou a fazer isso nem no Seven e nem no Zodíaco, mas aqui ele faz de maneira muito eficaz, com a ajuda principalmente do Michael Fassbender, que é praticamente o único ator que tem diálogos no filme. Realmente o elenco coadjuvante ele fica muito à parte, tem uma determinada sequência que a Tilda Swinton ela tem um certo destaque, mas realmente é muito breve em relação à participação do Michael Fassbender. De maneira geral, a direção do David Fincher talvez seja a melhor da trajetória dele, no sentido de contar uma história basicamente por imagens. Em determinados momentos eu fiquei sentindo falta também de uma relação maior entre os personagens, algo que é muito presente principalmente na rede social e no Millennium, talvez as duas obras em que o David Fincher melhor faz isso, mas ao mesmo tempo eu reconheço que essa é uma obra diferente, diferenciada. O David Fincher ele tem por meio
personagem principal, que é um psicopata, ele tem uma espécie de metalinguagem em relação à própria maneira como ele se sente dentro da indústria, com a dualidade entre o que é característico a muitos ou a poucos. O David Fincher, ele se insere entre os poucos cineastas que trazem algum sentido de inovação para o cinema hoje em dia, e isso não é fácil. Eu daria para o Assassino uma cotação de 5 estrelas de 5. Eu acho um filme excepcional. Eu não sei até que ponto ele vai, ao longo do tempo, permanecer, assim como permanecem o Seven, Clube da Luta, Zodíaco, a rede social, mas eu entendo que esse é um filme a ser assistido e a ser apreciado, e eu espero que ele tenha o reconhecimento nessa temporada de premiações, principalmente em relação às últimas temporadas, que inseriram alguns filmes de tão má qualidade, com direções realmente muito fracas, que não se comparam com essa direção do David Fincher. Ele realmente mostra que é um dos maiores diretores dos últimos 30 anos e possivelmente um dos melhores diretores a terem surgido em Hollywood. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Muito obrigado, até a próxima.